Olá, boa noite, tudo bom? Estamos aqui em mais uma quinta-feira. Até já perdi as contas, mas acho que essa é a 15ª quinta-feira. 15ª quinta-feira. Que maravilha, né? Muito bom. Então, todos bem-vindos. Vamos lá. Hoje o nosso tema é bloqueio. Bloqueio e resistência. O que leva alguém a tanto ter dificuldades para regredir, quanto abandonar o tratamento ou ter dificuldade de levar o tratamento adiante. Tá ok? Fiquem à vontade para perguntar. Pode perguntar para mim aqui no chat, pode perguntar no Face. E só não tem o chat agora lá do grupo no Face, né? Mas pode mandar para mim em particular que eu tô de olho aqui, tá bom? Então, primeira coisa, eu já falei sobre isso no Face, deixa eu avisar vocês. Eu decidi que eu vou estar fazendo as palestras semanais até o final desse ano, até a segunda semana de dezembro, né? Então, hoje é a 15ª, né? E eu vou fazer esse ciclo até terminar em 20 palestras, tá? Depois eu vou fazer um trabalho de divulgação em cima dessas 20 palestras e aí, eventualmente, quando for o caso, eu venho fazer, tá? Porque, na verdade, tanto foi uma decisão minha quanto me foi passada a intuição que é muito importante também divulgar todo o trabalho que já foi feito até agora, tá? Então, já está definido os temas, tá? Semana que vem eu vou estar falando sobre pânico, na outra semana sobre vida profissional, depois família, depois vida afetiva e, por último, desenvolvimento espiritual, para a gente fechar o ano, tá? E vocês podem perguntar à vontade, mesmo fora do tema, não tem problema. Aqui o espaço é de vocês. Tudo isso vai ficar arquivado no canal do Stream, no Face, no meu site. Hoje lá no site eu atualizei todos os vídeos que a gente já fez e no meu blog, tá? Então, vamos trabalhar para divulgar esses vídeos. E outra coisa, eu lancei lá na página, no Face, né, no Terapia de Vidas Passadas, Camila Sampaio Gulapa, uma promoção que, se você conseguir fazer 30 amigos seus curtirem a nossa página, você ganha um livro Fio de Ariadne, tá? Eu tinha colocado isso até sexta-feira, mas eu vou deixar, né? Toda pessoa que conseguir 30 amigos que curtam a página, é só me mandar, né, o comprovante de que tem 30 amigos, que é só dar um print screen, né, ou me mandar o nome dos amigos e ganha o livro, tá? Aí quem for de São Paulo retira lá no flat, na portaria, e quem for de fora é só pagar o frete que a gente manda, tá bom? Então, assuntos práticos resolvidos. Muito bom. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de bloqueio. Acontece muito na terapia de vidas passadas um processo, o bloqueio ele se torna mais importante do que ele já é na terapia tradicional, né? Tanto pela questão da regressão em si, quanto pela questão da terapia, tá? Então, primeiro, como a TVP ela tem toda uma parte espiritual, né, de obsessão, de auto-obsessão, das vidas passadas, dos espíritos, né? Já tem todo um processo para a gente chegar no consultório, né? Tanto que na minha equipe espiritual tem um membro, que é o André, que ele cuida só disso, só de quem já vai ser meu paciente, né? E está nesse processo de marcar, de ir, né? Porque às vezes a pessoa está tão envolvida, né, nos problemas dela, nas questões dela, que fica difícil chegar no consultório, né? Porque, assim, teoricamente, quando uma pessoa encarna terapeuta, ela já tem com ela a missão de cuidar de pessoas, né? Ela vem com essa missão, assim como um médico, como uma enfermeira, como qualquer pessoa da área da saúde, né? Mas na TVP acontece um processo bem específico, né? Porque é bem comum que as pessoas tenham uma ligação kármica até com o terapeuta, né? Então, no meu caso e no caso das pessoas que atendem com terapia de vidas passadas, é comum que já seja designado antes da gente nascer quem vão ser os nossos pacientes, quem são as pessoas que virão a nós, né? Então, nesse sentido, é super importante a gente estar centrado, né, estar equilibrado energeticamente, estar fazendo a nossa supervisão, a nossa manutenção, para que essas pessoas cheguem, né? Porque às vezes fica aquela coisa de estar na hora da pessoa vir, ela já está com as dinâmicas dela, e se o terapeuta também não está legal, vira um bololô, né? Então é super importante isso, eu sempre peço
nas minhas meditações, antes de dormir, quando eu sei que eu vou desdobrar, que eu vou trabalhar com os mentores, eu até já peço, né, para já ir conversando com as pessoas, para ir vendo quem precisa vir, quem está na hora de vir, quem está na hora de sair, né? Então tem toda essa questão. Quando a pessoa vem para o consultório, a coisa não fica resolvida, né? Já tem várias questões disso também, né? É muito comum, durante a terapia, a gente ter muita dificuldade de manter o tratamento, né? Não só financeiramente, porque financeiramente a gente sempre dá um jeito, né? Eu parcelo, eu facilito, isso aí não é problema. O grande problema é a vontade que dá de não mexa mais nisso, né? Não vamos falar mais disso, está muito difícil para mim, né? Então, nesse sentido, o que acontece? Tem todo um processo, né, da nossa resistência, dos nossos mecanismos de defesa, dos nossos bloqueios, porque além, né, tem muito essa questão com TVP. Quando a gente está fazendo TVP, a gente está mexendo no vespeiro, né? A gente não está remexendo só as nossas questões de vida atual, a gente está remexendo um monte de questão, né? Então é comum, inclusive, que tenha espíritos que não queiram que a gente mantenha a terapia, que tenha vidas passadas nossas, que não vai mexer, tá bom do jeito que tá, né? Então, por exemplo, a gente tem uma questão afetiva que a gente não consegue arrumar namorado. E tem vidas passadas nossas de prostituta, né, que estavam lá curtindo e tal. Elas não querem sair daquela energia, né? Elas querem mais sair, balada e tal, né? Então, nesse sentido, tem demandas internas também, né? Então, só isso já contribui para que seja um pouco complicado a questão do vir à terapia e do manter o trabalho, né? E aí entram as questões espirituais também. Muitas vezes a gente está sendo perseguido por grupos, né, por pessoas que a gente fez mal e tal. E essas pessoas também, naturalmente, não vão querer que a gente venha na terapia, né? Então, nesse sentido, tanto para a pessoa quanto para o terapeuta, é comum, né, quando chega na hora de fazer, ai, que saco, eu não queria, ai, mas tem mesmo, ai, que vontade de faltar, ai, não posso fazer outra coisa, né? Isso vai dando para a pessoa e vai dando para o terapeuta também, né? Que por isso que o bloqueio é uma questão terapêutica, a gente tem que saber disso para já lidar com isso, já quebrar aquela energia, já abrir caminho, né? Isso acontece muito com a cigana, né? Quando é um atendimento mais pesado, né? Que a pessoa está numa obsessão mais severa, às vezes se deixar eu nem faço, né? Então tem que ter a disciplina de ficar lá fazendo. Com o Ronaldo, com as psicografias, a mesma coisa. Principalmente o Desculpas Não Bastam, né? Que era sobre alcoolismo, foi um parto, né? Para manter a disciplina e fazer tudo direitinho, né? Mas é aí que entra a nossa parte de disciplina, de manter o trabalho, de correr atrás, de bancar e vamos lá, vou fazer, né? Nesse sentido também, na anamnese, acontece às vezes da pessoa, tanto a resistência mesmo, né, da pessoa vir falar pouco, né, fugir dos assuntos, nem desenvolver direito um assunto tal, quanto também a pessoa tagarela, né, que você tem que parar ela quando dá 2 horas, porque se deixar ela fala 4, né? Isso também é uma resistência, né? Porque às vezes a pessoa está falando, mas ela não está falando com qualidade, né? Ela não está falando dos assuntos que realmente importam. Às vezes ela está só tagarelando, né? E isso também é uma forma de resistência, tanto o excesso de fala quanto a ausência de fala, né? A pessoa que chega, e você tem que arrancar com o saca-rolha o que está acontecendo, né? Então, nesse sentido, é legal a gente buscar, né, um equilíbrio entre os dois para a sessão fluir legal, né? Quando a gente entra na regressão em si, né, muitas pessoas têm medo de 2 coisas. Ou delas estarem inventando o conteúdo e, isso tudo foi coisa da minha cabeça, isso não é importante, não sei de onde que eu tirei, isso é tudo bobagem. E às vezes ela vai sentindo isso quando ela está em regressão e ela não fala, né? Então ela está lá vendo um monte de coisa, mas ela não fala para o terapeuta, né? Então eu sempre oriento antes da sessão que é importante a pessoa, né, falar, passar para a gente o que ela está vendo, porque é assim que a gente vai poder usar as técnicas para ajudar, né? Esse é um. Outra questão é a pessoa que tem dificuldade mesmo, né, de regredir, de ver as imagens. Porque, assim,
a gente tem muito a ideia de que regressão é um DVD, né, com menu iniciar, que você vai lá, dá play, escolhe a cena que você quer, e não é bem assim, né? Primeiro, tem pessoas que têm uma regressão mais visual, né, que vem a história direitinho. Tem pessoas que têm uma regressão mais auditiva, que ouvem a história. Tem pessoas que têm uma regressão sinestésica, que vem a sensação no corpo, o choro, né, e a dor, né, e uma coisa mais sensorial mesmo. E tem pessoas mais intuitivas, que simplesmente vêm na intuição, né, não tem uma forma específica do que vem. E tem pessoas também que são só visuais e não vem o áudio, né? Ou que são só sinestésicas e não vem o mental, não vem a história, né? Então, a primeira coisa que o terapeuta vai fazer é se adaptar à sua forma de regressão, porque isso não tem como prever, né? Cada pessoa tem a sua. Um trabalho só sinestésico, só corporal, ele pode acontecer da mesma forma, apesar de ser um pouco aflitivo para a pessoa, né? Mas o conteúdo dela é tratado da mesma forma, né? Independente de ter a imagem ou não, né? Nesse sentido, tem muitas pessoas que não são visuais, né, que são auditivas, intuitivas ou sinestésicas, que acham que não estão regredindo, né, e não falam, né? E aí depois a gente vai perceber que ela viu, que ela sentiu, que ela teve várias percepções e não falou, né? E outra questão que acontece também é que tem pessoas que têm um fluxo mais lento de informações, né? Simplesmente as informações para ela fluem de forma mais devagar, né? Não é uma coisa, né, que vai acontecendo assim rapidão, né? É uma pessoa que precisa de mais tempo, mais devagarzinho, tal, e aos pouquinhos ela vai fluindo, né? Nesse sentido, é super importante também, estou só chamando o pessoal aqui, é super importante também a questão da pessoa se propor a fazer o processo, a levar a sério, a colaborar com o terapeuta, a falar tudo direitinho, o que está acontecendo com ela. E também é super importante a pessoa se dar um tempo, né, para as coisas fluírem, para as coisas acontecerem. Né? Nem sempre é uma coisa fechou o olho e vai, né? Tem pessoas que eu fico, às vezes, uma sessão inteira, 2 horas ali, devagarzinho com ela, para ela conseguir perceber o que está acontecendo, né? Então, o ritmo, ele é importante, né? A gente tem sempre que adaptar ao ritmo da pessoa, né? Tem sempre que ter uma questão de estar os dois no mesmo ritmo, né? Não adianta só o terapeuta estar fluindo, nem só a pessoa estar fluindo, né? Por outro lado, também tem pessoas que a gente tem que correr atrás, né? Que às vezes o ritmo dela é tão rápido que você não dá nem conta de atender, de perguntar, de acompanhar ela, né? Então tem esse lado também, né? Às vezes a gente fica tão preocupado em fluir que quando flui, né? Também não acontece, não aproveita tanto, né? Porque é tudo tão rápido que não vai, né? Mas nesse sentido é super importante a questão da pessoa se permitir ter o próprio ritmo, nem que a regressão demore, nem que seja devagarzinho, é super importante, tá? Pessoal que está online, se quiser, pergunta, senão eu vou matraqueando aqui, tá? Nesse sentido também, tem pessoas que têm imagens e que têm imagens um pouco confusas, às vezes embaçadas ou às vezes muito simbólicas, às vezes símbolos que não fazem sentido direito, né, num primeiro instante, né? Porque assim, todo o conteúdo inconsciente, ele é importante. O problema é a gente entender o que ele quer dizer, né? Nesse sentido, às vezes o inconsciente precisa de um tempo, né, de um contato mais íntimo, de uma intimidade para começar a vir o que aquilo está querendo dizer, tá? Porque às vezes um símbolo que a gente vê e parece que é uma besteira, né, que não tem sentido nenhum, não sei por que isso está aparecendo, não sei qual é o sentido disso, e a gente vai ver é super importante, né? O centro do que está acontecendo com a pessoa. A questão é que ela não está sabendo aproveitar isso, não está sabendo entender o que aconteceu, né? O que aquele símbolo quer dizer para ela, né?
E muitas vezes no decorrer das sessões isso vai ficando mais claro, né? Então por isso é importante também uma paciência para entender esses símbolos, né? Muitas pessoas veem, mas poxa, eu não entendi nada, isso não era o que eu esperava de uma regressão, né? Acho que nem era isso, acho que eu imaginei, tal. E às vezes é uma questão de dar um tempo mesmo, né? De deixar fluir, né? Porque nem tudo faz sentido instantaneamente, né? Às vezes um dado que vem ali na segunda sessão a gente vai entender na 22ª o que ele queria dizer, né? Porque é como se fosse um quebra-cabeça que a gente vai pondo as pecinhas, né? Então aos pouquinhos essas pecinhas vão fazendo sentido, né? Mas não necessariamente elas fazem sentido de cara, né? Às vezes elas precisam, que nem você tem uma figura lá que é um castelo, um céu e uma grama, e aí aparece uma pecinha da grama e uma pecinha do céu, parece que elas não têm nada a ver uma coisa com a outra, mas quando você forma a figura toda, aí flui, né? Então nesse sentido. A Jurema está perguntando, tudo bom, Jurema? Está perguntando se eu já atendi gente que teve somente uma ou duas vidas passadas, ou essas pessoas estão e ela vai continuar. Na fase evolutiva que a gente está, é quase impossível, né? Não vou dizer impossível porque tudo é possível nessa vida, mas na fase evolutiva que a gente está, a grande maioria das pessoas já tem várias encarnações, já está na Terra há bastante tempo, tá? Se a pessoa está num nível mais primário, eu não diria que não se interessaria por TVP. O que acontece realmente na fase evolutiva que a gente está, tanto tem as pessoas que são as que estão aqui online comigo, né? Que estão buscando, que querem conhecer mais sobre esse mundo subjetivo que a gente tem, sobre as vidas passadas, sobre a espiritualidade, os mestres, as religiões, e, né, esse pessoal mais engajado com essa parte de autoconhecimento. E tem as pessoas que estão no outro extremo, né? Porque a gente está numa fase de transição, né? De planeta de provas para planeta de regeneração, a gente sabe disso. Não só o Espiritismo diz isso, todas as religiões dizem. E o que acontece é, as pessoas que estão no outro extremo, que são pessoas que teoricamente estariam numa última ou numa penúltima ou numa das últimas chances dela de estar num lugar bom, de estar num lugar melhor, como a Terra será, né? Nesse sentido, aquelas pessoas do funk, da balada, que não estão nem aí com nada disso, né? Que estão pirando o cabeção, que estão, né, preocupadas em encher a cara, em usar droga, em tráfico de droga, etc. Dificilmente uma pessoa dessa vai chegar para o consultório de TVP, né? A não ser que ela esteja muito mal, muito doente e queira continuar, né? Então ela vem limpar um pouquinho para continuar, né? E aí, óbvio que eu e o Hugo e os colegas aproveitamos a deixa para tentar puxar a pessoa para coisas mais agradáveis, né? A Jurema está perguntando quantas vidas eu tive. Eu mapeei todas as minhas vidas, eu tive 92, tá? Eu tenho todas as 92 mapeadinhas, né? Para quem já leu a história da Vivian, né, no Ronaldo, que foi o último livro, Eternidade, o meu número deu quase o mesmo que ela, né? Ela teve 90, eu tive 92. Mas assim como está escrito lá o trabalho de mapeamento global dela, eu fiz o meu também, tá? A Gabriela está perguntando se todos os bloqueios podem ser desfeitos. Sim, é para isso que vamos trabalhar, né? A ideia é a gente trabalhar para desfazer esses bloqueios que eu estava falando, né? Na verdade, assim, esses bloqueios não é para assustar, não, tá? É só para contar a realidade de consultório, né? Porque é muito fácil chegar aqui falando que todo mundo regrediu, que foi maravilhoso, que viu o que aconteceu, papapá. Mas isso é o que normalmente os colegas publicam, mas não é a realidade do consultório, né? Tem pessoas que têm uma regressão mais lenta, que é mais devagar, né? Que tem um processo mais devagar, né? E é importante a gente falar disso também, até para ter uma realidade, né? Um dado mais concreto. E nesse sentido eu sempre sou muito honesta com as pessoas, né? Eu não tenho como definir quanto tempo vai demorar, como que vai ser o processo dela de regredir e tudo mais. Eu vou estar fazendo a minha parte, ela vai estar fazendo a dela, e as coisas vão fluir de acordo com o possível, tá? E se houver um
conteúdo que a pessoa ainda não tem condições de lidar. Na verdade, esse é um dos principais mitos da TVP, né? Que a gente tem que ter merecimento, né? Não, isso não existe. Na verdade, a gente tem condição de lidar com tudo, tá? Porque senão a gente não ficaria doente, tá? Assim como a gente tem condições de lidar com a doença, a gente tem condições de lidar com a cura. O problema não é a gente ter condições, o problema é a gente querer e a gente dar conta da coisa, né? Um outro fator, que era o que eu ia falar, a Gabriela já está telepática comigo. O que eu ia falar, né, é que às vezes, na verdade, uma coisa que pode estar causando o bloqueio da pessoa é ela não querer sair da zona de conforto do sintoma dela e ela não querer fazer o que é preciso para mudar, tá? Então, eu recebo muitas vezes, por exemplo, uma pessoa, dando um exemplo de uma que eu atendi mesmo. Ah, eu tô aqui porque o meu marido, a nossa relação tá bem complicada. Complicada como? Ah, a gente não faz mais sexo, já faz uns 5 anos, e a gente dorme em camas separadas, a gente briga que nem cão e gato todo dia, e os nossos filhos estão saindo de casa porque já estão grandes, e as nossas brigas têm aumentado cada vez mais, e eu sei que ele me trai, eu traio ele também, e é isso. Bom, na verdade, esse casamento já acabou, né, faz tempo, né? Então, se a gente começa a mexer nas vidas passadas, o que vai acontecer? A gente vai estar limpando a relação kármica entre eles, as pendências kármicas entre eles, que é o que fez eles ficarem juntos originalmente, né? Se a relação já está muito deteriorada, se a coisa já está num grau muito grave, o encaminhamento para aquela pessoa se harmonizar é a separação, certo? Porque é aquela coisa, tem problemas que são resolvíveis e tem problemas que não são mais resolvíveis, né? Que não dá mais, os dois já estão num grau de desgaste muito alto. Isso sem falar de casos de violência, né? E tudo mais. Mas assim, às vezes a relação já está tão desgastada que ela está por um fiozinho, né? Então, nesse caso, o trabalho vai ser harmonizar a pessoa para ela conseguir separar, né? Para ela ter uma estrutura para ela separar. Então, se ela não dá conta disso, né, se ela não se banca, como, né, diz muito a autoajuda, mas é verdade, se ela não banca a separação, se ela não banca sair de casa, se ela não banca cuidar da vida dela, ir morar sozinha, conhecer outras pessoas, refazer a vida social, refazer a autoestima, se cuidar, né, se tratar mais, ficar mais bonita, deixar a amargura, virar a página, tudo mais, ela vai ter tendência a largar a terapia, né? Porque vai chegar um ponto que ou vai ou racha, né? Ou ela vai e faz a mudança da vida dela que ela precisa, ou ela dificilmente vai conseguir manter a terapia, né? Nesse sentido, tem muitas pessoas que param, né, a terapia, suspendem o processo e depois de anos, às vezes, me procuram, né? Tudo bem, a gente continua de onde a gente parou, porque ela precisou, né, daquele tempo. E também tem casos que, por exemplo, a pessoa tá indo, né, tá ali desfazendo os bloqueios, o marido tá indo para um lado, ela indo para o outro, só que ela não trabalha, ela depende financeiramente do marido, ela sabe que ela vai ter dificuldade de se colocar no mercado, que ela vai, né, que ela tinha lá uma vida mansa, com o marido sustentando, e ela vai ter que correr atrás disso, e aí ela dá para trás. Ah, não, tá ruim, mas é melhor assim, que pelo menos eu tenho minhas coisas aqui, né? Então, tudo isso pode gerar bloqueios, né? Tanto de vir para a terapia quanto na regressão, porque a pessoa sabe que ela vai ter que sair da zona de conforto dela e ela vai ter que buscar a mudança, vai ter algum trabalho nisso, né? Na verdade, o trabalho é ela perceber que ela vai ter algum trabalho nisso, mas que ela está tendo o mesmo trabalho para se manter naquele sofrimento, tá? Então, nesse sentido, a gente sempre tem condições de lidar com a nossa melhora, né? Pensar o contrário seria achar que Deus é cruel, é sádico, né? Do mesmo jeito que ele dá o ruim, ele dá o bom também. A questão é a gente buscar, tá? Um outro fator de bloqueio é a questão do terapeuta não ficar coagindo, né? Não ficar, mas o que você está vendo? Mas e aí? Mas não, né? Eu já recebi muitas pessoas que vieram de outros terapeutas nesse sentido, né? Que o terapeuta ficava lá forçando, né? E a pessoa não estava conseguindo, né? Não estava naquele ritmo que o terapeuta estava tentando impor,
né? Isso acontece bastante, é importante. O terapeuta, né, eu sempre falo isso para o pessoal na formação, que é importante cuidar disso, cuidar dessa questão do bloqueio, da condução, né, para a nossa condução ajudar e não atrapalhar, né? Porque senão, sem querer, a gente acaba atrapalhando, né? Eu tô com uma travadinha aqui no meu mouse, mas vamos lá. Mais alguma pergunta, pessoal? Já tá chegando na nossa horinha. Deixa eu ver se vocês têm mais alguma pergunta. Aí, destravou. Aqui no Face, deixa eu ver. Deixa eu só chamar mais uma vez. Muito bem-vindos, quem tá por aí. Não esquece, é só arrumar 30 amigos para dar curtir lá na nossa página. Deixa eu postar o link da página aqui para vocês. Vou postar aqui para vocês. É só chamar 30 amigos para dar curtir, o like, né? Que vocês ganham o livro, tá? E a Jurema está perguntando se na consulta com a cigana Dara é possível saber, talvez através do mentor, quantas vidas a gente teve. Então, como eu expliquei, a cigana ela não trabalha muito focada nisso, né? O objetivo dela não é fazer mapeamento. O objetivo dela é resolver questões específicas, né? Mas pode ser, Jurema, né? Como você foi a primeira que se propôs a fazer uma coisa mais a longo prazo, pode ser que ela dê uma checada nisso também. A gente checa na próxima, né? Inclusive, para quem não conhece, eu tenho feito trabalho de harmonização à distância com a cigana Dara, né? Para quem estiver assistindo aqui no canal, lá mais para baixo tem a palestra que eu dei sobre ela, né? E é um trabalho bem gostoso, porque além da harmonização que vocês recebem, que ela medita, né, o que ela fez, a renda, né, desse atendimento é todo doado para ONGs, né? Esse mês eu vou estar doando para instituições ligadas ao câncer, né? Inclusive um bom momento para isso, né? Bom, postei aí para vocês o link da página do Facebook. Então é só pedir para 30 pessoas darem like que vocês ganham o fio de Ariadne, tá? Bom, então semana que vem a gente se vê. Eu vou estar falando sobre o pânico, né? O transtorno do pânico, que também é um tema bem interessante. Tem muita gente com esse problema, né? E a gente se fala semana que vem, então. Qualquer coisa é só mandar e-mails para mim. camilasampaio@yahoo.com.br. Tá bom? Um beijo para vocês.